Olá pessoal, eu sou Carlos Donato e hoje é uma sexta-feira e como de costume o nosso programa Bate-Papo Alvinegro e hoje a gente vai falar, claro, sobre o Figueirense, do jogo contra o Concórdia, do jogo contra o Oeste pela Copa do Brasil e o próximo jogo que será nesse domingo contra o Figueirense. Está no ar pela Top Web TV Bate-Papo Alvinegro. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. A Alvorada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos, com qualidade e confiança e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade de vida. Esta é a inspiração do Empório. Existir em um ambiente urbano, com praticidade e variedade em produtos funcionais, um café saudável e uma delicatessen, organizados em um espaço moderno e aconchegante, confortável e fácil para quem trabalha muito, mas não abre mão do seu bem-estar. Venha conhecer o Empório Santa Clarita. A tendência mundial da vaidade masculina está disseminada, e este é o foco da Barbearia VIP. A busca por tendências e serviços diferenciados em um ambiente totalmente voltado para o homem moderno são o diferencial da barbearia no mercado. Com a procura por excelência no serviço e amizade com nossos clientes, queremos crescer ainda mais. Acreditando em nossa cidade, abrimos mais um espaço no Passeio Pedra Branca, de pai para filho. Este é o nosso lema. Olá pessoal, agora sim, então, em definitivo, estamos aqui e vamos falar sobre o Figueirense, sobre o nosso Furacão do Estreito,
por mais essa 1 hora aí que vai decorrer essa sexta-feira. Estamos aqui com 2 convidados especiais, meu amigo JP Cardoso, atleta do Promessa Futebol Clube, comentarista e repórter da Rádio Mais Alegria, e meu outro grande amigo aqui, Cadu Reis, não é do Promessa, mas é do Peladone, um baita de um jogador, acompanha setorista hoje, ele é repórter da CBN e acompanha o Figueirense, vem acompanhando já desde o ano passado o nosso Figueirense e conhece muito por estar lá no dia a dia. A gente vai então compartilhar com vocês. Podem compartilhar o nosso programa, enviar sua pergunta, participar, que é bem importante para a gente e estar aí interagindo com todos vocês. E já então vamos começar lá pelo domingo, porque o Figueirense encerrou o primeiro turno do Campeonato Catarinense, líder, invicto, mas não ganhou nada. Então a gente vai falar sobre o jogo do Concórdia, que o Figueirense venceu por 2-1. A gente tem os melhores momentos desse jogo, incluindo os gols. Eu já vou pedir para o nosso amigo Jaquedir botar aqui esses lances e nós vamos falar sobre esse jogo. Cadu, por tudo que o Figueirense viveu no ano passado, tu esperava o Figueirense terminar líder desse campeonato catarinense, pelo menos o primeiro turno? Boa noite, Donato. Boa noite, JP. Boa noite a todo mundo que já está se conectando. Sei que tinha muita gente já se preparando para acompanhar o bate-papo alvinegro nessa sexta-feira. 2 pequenos parênteses antes da gente começar. O primeiro, te agradecer o convite, né, Donato? Um espaço muito legal que a gente tem aqui através da internet, que já é o canal do presente, é o canal do futuro. Em breve a gente não vai mais assistir televisão, vai assistir televisão nessa forma, on demand. E é muito legal o espaço que vocês têm aqui falando da Grande Florianópolis. E o segundo parênteses, evidentemente, meus parabéns. Nascimento de Vinícius, o terceiro filho de Carlos Donato. Já dá foi ontem? Foi quarta-feira. Quarta-feira, 5h30 da tarde. Um pisciano, é isso? Peixes agora? Acho que é. Que beleza. Terceiro filho, a Luísa, o Matheus e o Vinícius. Fechou, né? Fechou a fábrica. O Vinícius já veio com uma grande alegria e satisfação, não estava nos planos, acabou acontecendo e muito bem-vindo, muito com amor e carinho esse terceiro filho. Uma semana de nascimentos aí então, já que o Bruno Henrique, o filho do Eduardo Fernandes, repórter também da nossa rádio co-irmã, a Rádio Guarujá, também nasceu recentemente aí o Bruno Henrique. Felicidades aí aos papais. Eduardo, você também é papai, né, JB? Então o Davi tá olhando aí o programa. Ai, que beleza. Mas enfim, você tinha falado... Vamos falar finalmente então desse jogo do Concórdia. Eu vejo, na verdade, Donato, muito torcedor alvinegro ainda desconfiado. Ao meu ver, uma desconfiança que talvez já devesse ser um pouco menor a essa altura. Porque o trabalho do Milton Cruz ele não é só de 2018, ele é também de 2017. Pegou aquele time em agosto, na 18ª colocação. Situação ruim. Vocês se lembram, não houve um momento pior do que a reta final do Marcelo Cabo. Foi uma coisa deprimente. Aquele jogo do Oeste de 0-0 no estádio Orlando Scarpelli, aquele jogo do Vila Nova que teve todo aquele problema com a torcida. A situação tinha degringolado, tanto na gestão Vilfredo quanto na comissão técnica, o grupo de jogadores que já tinha sido trocado 3 vezes. E desde que o Milton Cruz chegou, o Rodrigo Faraco tem dito isso lá na CBN Diário, ele é mais do que um técnico. Ele exerce uma função muito semelhante aqui no futebol europeu, é a do manager. Ele contratou todo o elenco do Figueirense de 2018. Tem 3 jogadores do grupo que não foram indicação do Milton Cruz. Todos os demais foi a composição que ele criou e que é preciso reconhecer. Tem opções interessantes, não é o Barcelona, não vai chegar a ganhar de todo mundo, mas é um time interessante para uma edição de Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê que o Figueirense fez 11 jogos no ano, ele ainda não perdeu, ele tem a sua maior sequência de invencibilidade da década, sem perder desde 11 de novembro do ano passado. Então eu vejo que é o momento também do torcedor do Figueirense entender que nesse estágio da equipe, que teve 15 dias de pré-temporada e desde então 2 jogos por semana, não vai fazer os jogos mais ideais e brilhantes, mas é preciso parabenizá-los pelo resultado que eles estão obtendo. Né? O Figueirense é líder do campeonato. Ano passado o Figueirense ganhou 4 jogos, o campeonato inteiro, e não caiu por causa daquele pênalti no Barroso do Diogo Dolen, ex-Figueirense, inclusive ex-base do Figueirense, no único gol do Bill no Figueira. Enfim, eu vejo muito mérito no trabalho do Milton Cruz,
no sentido de união do grupo, que a gente vê que é um grupo de jogadores de fato compromissados, que o pessoal está brigando muito aí pelas posições, e pontualmente do jogo do Concórdia foi mais um caso que o Figueirense não foi brilhante, inclusive não foi bem. Foi um dos jogos que o Figueirense não atuou bem nessa reta final do primeiro turno, mas no momento de dificuldade o time teve o poder de ir lá encontrar o segundo gol, como se repetiu contra o Oeste, como aconteceu. E alguns jogos no Catarinense. Contra o Tubarão, saiu na frente, tomou um empate e conseguiu ganhar. Enfim, contra o Avaí esteve 3 vezes na frente do placar e acabou sofrendo empate. Inter de Lages saiu atrás e virou. Ercílio Luz saiu atrás e empatou. Um a menos. Então você vê que tem demonstrado isso. E, enfim, acredito que não foi uma partida boa do Figueirense, não foi. E mesmo assim ele conquistou os 3 pontos. Mas eu vejo que nesse momento não vai ter um futebol de qualidade, Cadu. É difícil ter hoje um futebol de qualidade. Eu tenho um exemplo do ano passado, o Grêmio teve um futebol de qualidade muitas vezes e não conseguiu chegar ao título. Tá certo que jogou muitas vezes com o time reserva, mas a torcida está reclamando, eu vejo muitos torcedores reclamando, mas é difícil hoje brigar com números. Os números provam que o Figueirense está bem. Futebol de qualidade? Acho difícil apresentar um futebol de qualidade por enquanto, até chegar um time ideal, uma equipe ideal para entrar. Aquela equipe que o torcedor sabe de cabeça, como no último jogo, a torcida reclamou, se eu não me engano foi de Renan Mota. A torcida reclamou, a torcida talvez esperava Cedron, mas um futebol de qualidade, aquele que a torcida quer ver, de encher os olhos, nesse momento acho que vai ser difícil. O principal, que é o resultado, ele está vindo. Está acontecendo, né? Nesse momento que o Figueirense está agora, André Luiz é o cara do time? É o cara do time. Não vou falar aqui porque eu já saiba alguma coisa assim, eu não tenho nenhuma informação. A hora que eu tiver eu vou colocar lá no Twitter e falar na rádio como eu faço todos, mas eu acho inclusive complicada a situação de permanência do André Luiz no Figueirense, estando ele despontando como um dos artilheiros do futebol brasileiro no começo do ano. Então, é aquela coisa que estava comentando o diretor de futebol Felipe Faro há um tempo. O time da Série D perde o jogador para o time da Série C. O da Série C perde para o da Série B, que tem mais dinheiro. O da Série B perde para a Série A, o da Série A perde para o mercado internacional. Acho que se ele mantiver esse nível, ele está com 8 gols em 11 jogos. Certamente aí a Série A do Campeonato Brasileiro vai vir para cima desse jogador. O Cadu e o JP está mais acostumado. O nosso programa passa aí pelo Facebook, a gente tem a interatividade. Deixar um grande abraço para o Thiago Oliveira, um dos sócios aqui da Top Web TV, e desde já peço para vocês então estarem aí compartilhando também a página, assistindo toda a programação da Top Web TV. Convidar para meus amigos havaianos, que na quinta-feira, toda quinta-feira, tem o programa do André Tarnowski. Os havaianos que não se manifestam ali, mas eu sei que estão acompanhando o programa, né? É um programa ótimo também. E também está bem legal o Boa Noite Azul, os convidados. Bastante convidados, assim, de peso, bem havaiano mesmo, então eu já convido o pessoal a estar assistindo aí. A Miriam, deixar um beijo para a Miriam também, ela tem um programa aqui, passa na Top Web TV, a gente conheceu por acaso na Beira-Mar e aí surgiu uma grande amizade. Orieta Souza Pinheiro, acompanhando a gente, Diego Madruga, Cadu Alexandre, sou seu fã desse cara. Grande Diego Madruga, do Globoesporte.com. Estivemos juntos hoje à tarde lá no estádio do Co-Irmão, do Figueirense, o Avaí, que apresentou o reforço, e nós estávamos lá na cobertura também hoje. João Cabral, Cadu é o cara. Um abraço, João. Aguinaldo, esse a gente conhece, um baita de um zagueiro. Aguinaldo. Bate um pouco, né? Boa noite, amigos. Primeiro momento achei que era também Alzageira, desbarbado aqui, ó. Pois 3 barbados, né? Tá certo aí, ó. Mas então, o pessoal pode enviar suas perguntas, seus comentários aí. Se você quiser também saber alguma novidade sobre o Figueirense, a gente está aqui, tem esse tempo aí para estar debatendo com relação a esses assuntos. Eu quero deixar um grande abraço também para o pessoal da página Figueira Mil Grau. Eles estão transmitindo o nosso programa ao vivo. Também aí, pessoal, então, que está na página Figueira Mil Grau. Um grande abraço aí. E podem estar enviando também suas perguntas e a gente vai estar respondendo, né? Agora dessas páginas, tem muita página de torcedor bacana, né? Tem. No Facebook, no Twitter.
Um que eu gosto muito, eu acho que é João Rosa o nome dele, tem um canal Figueira Play. Não sei se vocês já viram no YouTube. E aí, alvinegrada louca do Estreito. Ele é bom pra caramba. Já fez um vídeo sobre os tipos de alvinegros que habitam o Scarpelli. Quem não assistiu, é muito engraçado. Tem aquele corneta, tem aquele que vai pra torcer. Tem o tiozinho da pipoca. Inclusive o Figueira Play é uma das torcidas oficial do Figueirense, assim como a Chopigueira, que sempre estão nos acompanhando. Eu já vi que o nosso amigo da Chopigueira ali também já inclusive mandou um recado ali, depois a gente vai ler, deixar um grande abraço pro Anderson, pro Vando Moreira, pro Rafa Barbosa, pro Peco, pra todo o pessoal da Chopigueira. Chopigueira que oficializou agora. Então é. É uma torcida oficializada, junto ao Ministério Público, junto à PM. Então a Chopigueira, ela é uma torcida organizada realmente hoje. Parabéns. O Rodinei Felipe também, até um pequeno parêntese, Donato. Todo mundo sabe que a torcida tem um pouco de resistência com mídia tradicional, com CBN, tanto a torcida do Avaí, que diz que a CBN é alvinegra, quanto a torcida do Figueirense, que diz que a CBN é havaiana, aquela perseguição de sempre. Mas eu não esperava ser tão bem recebido pelos torcedores no meu primeiro ano de setorista como eu fui. O pessoal é muito bacana comigo e mandar um abraço para a galera da Chopigueira, que realmente me abraçou, assim, pessoal muito legal. Ô Cadu, tu fazia uma mídia da internet também, né? É isso? Depois que tu foi pra rádio, né? Donato, eu saí de Blumenau com 17 anos para entrar na UFSC aqui. Aí comecei a cursar o jornalismo na Federal e sempre já olhando para o esporte, né? Então, em 2011 eu comecei a fazer um blog que chamava Santa Catarina FC. E aí eu tive o gosto do primeiro furo de reportagem, que eu passei em frente a uma loja lá na Trindade, estava distraído ouvindo música e tal, caminhando na Lauro Linhares. Aí eu pensei comigo, tinha algo estranho naquela vitrine. Eu voltei e era a camisa do Figueirense de 2012, que ainda não tinha sido lançada. E o vendedor tinha recebido e colocou na parede. Aí eu fui lá, conversei com ele, posso tirar uma foto? E aí eu divulguei as camisas do Figueirense de 2012 antes de todo mundo nesse blog. E aí já deu uma crescida. Aí depois eu trabalhei naquele site InfoSport, que cobria a dupla, e entrei na CBN no último semestre de faculdade, estou lá desde então. Daí tu ficou no esporte interativo, ficava dando as mensagens, e depois tu assumiu como setorista. Isso. Já foi direto pro Figueirense? Direto pro Figueirense. Eu fui um ano assistente de conteúdo, que faz as publicações de site, de mídias sociais. Depois fui promovido a reportagem. Tive uma passagem pelo geral da CBN, no Notícia na Manhã, no Notícia na Tarde. Tive a felicidade de ganhar pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV melhor repórter do estado de reportagem geral. E aí passei pro esporte em 3 de fevereiro do ano passado, acompanhando o Alvinegro. É isso aí. Temos mais pessoal que estão mandando mensagem. O Felipe Lucas, só fera. Toca a ficha, JP, um grande abraço. Um abraço, Felipe. Só pra gente registrar o Anderson aqui, ó. Boa noite, amigos. Sou fã desse moleque, baita profissional e baita amigo. Forte abraço aos amigos. Estou aqui tomando aquela geladinha. Assistindo ao programa Anderson Chopigueira. Se ele quer dar chopp e não estiver tomando uma gelada na sexta-feira, aí me complica. Thiago Meneghelli, pessoal top. João Cabral Figueirense está com um pé na final do Catarinense. Sim. Eu também acho que são os dois times. A gente sempre colocou o Figueirense, o Chapecoense e o Avaí. O Avaí ficou para trás. Tirar essa diferença é possível, mas é difícil principalmente pelo que o Avaí apresenta. Mas sobre o Avaí é na quinta-feira com o André Tarnowski. Essa aqui é o Figueirense. O João Paulo é bonito, daí isso é contigo, Max. Muito obrigado, Marcos. Mas só confirmando aí, João, eu acho que o Figueirense está na final. Eu acho que aí esse segundo turno vai ser decisivo para a gente ver aonde vai ser essa final entre Figueirense e Chapecoense. E tu, Cadu? Tem o fator Copa do Brasil, né? A gente vai começar a falar daqui a pouco do jogo contra o Oeste. Na quarta-feira o Figueirense joga contra o Atlético Mineiro em casa. Eu sei de dentro do Figueirense que pela fase do time existe aquele clima de vamos acreditar, de que a gente pode tentar alguma coisa, até pela fase do Atlético Mineiro. E aí eu te pergunto, um resultado de primeiro jogo assim que deixa a coisa bem indefinida para Belo Horizonte, e a partida de volta é 14 de março, uma quarta-feira. No domingo, antes dessa quarta-feira, é o clássico do Scarpelli. É o clássico. É o clássico do Scarpelli.
E aí, será que os times vão poupar no Clássico para ir para a Copa do Brasil? Já está todo mundo pensando nisso aí. Enfim, acho que a Copa do Brasil pode ter uma interferência nesse retorno, mas que o Figueirense, até por 7 pontos de diferença que tem para o terceiro colocado no momento, e pelo nível do campeonato, me parece que caminha para essa situação. São 9 rodadas, não é tão fácil tirar 2 rodadas de atraso, então acredito que está encaminhada a situação. Todos os jogos em casa, praticamente, à exceção do Avaí. Aliás, à exceção do Avaí, todos os jogos em casa são contra times de menor escalão, que é uma pontuação que tem que ser feita. O retrospecto do Newton Cruz em casa desde o ano passado é de quase 90%. Então é difícil acreditar no Figueirense fora da final. E tu, JP, acha que a final... A final é o Figueirense. Eu havia feito um voto lá que eu acreditava que fosse a final aqui na capital apenas. Avaí, Figueirense e Avaí. Mas o Avaí ficou para trás, né? Então, a atual situação não coloca o Avaí como um candidato a chegar na final. Então, vamos esperar aí o decorrer do campeonato. Mas o Figueirense tem tudo para estar realmente na final. Então vamos agora falar do jogo de quarta-feira. Figueirense e Oeste, 2-1. Classificação R$1.400.000 na conta do Figueirense. E isso ajudou em muito, principalmente a situação financeira. Que a gente ficou sabendo, a gente esteve lá na coletiva do Felipe Faro falando sobre o primeiro turno. Ele revelou que existem ainda pendências com jogadores do ano passado, que estão no elenco. Os jogadores que vieram esse ano estão todos em dias. Mas os do ano passado ainda há pendências, então quem sabe esse dinheiro aí ajuda a pagar o que falta aí para a galera que estão trabalhando e merece, né? Ninguém está questionando isso, mas acho que esse fator não tem impedido nenhum deles entrarem em campo e fazer corpo mole. Sobre essa questão salarial, né, Donato, até pelo que a gente apura de bastidor, eu acabo acreditando nessa versão oficial do Felipe Faro da questão do fluxo de caixa. O final de ano foi muito ruim para quem trabalha no Figueirense. Quem tem amigo funcionário do Figueirense sabe disso, que o pessoal de fora do futebol acabou sendo dispensado sem ter recebido dezembro, sem ter recebido 13º, enfim. E no começo do ano as contas se reorganizando. Em todos os momentos o presidente Cláudio Vernalha sempre se mostrou muito confiante no sentido que de fato tem dinheiro para entrar e que ele não tem preocupação do equilíbrio das contas, tem preocupação desse início de ano por essa questão do fluxo de caixa, que era o que o Felipe Faro argumentou, você estava presente lá na entrevista coletiva, porque dezembro realmente batem todas as contas ao mesmo tempo, não tem entrada de receita, mas a promessa é que até o final do mês essas situações sejam quitadas. Né? Ô JP, tu que fez esse jogo da quarta-feira, eu já falei, eu não assisti, não fui a campo, né? O meu filho nasceu exatamente nesse dia. O que você achou do Hermel? Deixei essa pergunta mais difícil aqui, né? O Hermel é um dos pontos do qual eu anotei referente a essa partida. Eu anotei alguns pontos sobre a partida de Figueirense Oeste. Uma delas é que o Figueirense ele apresentou uma baixa qualidade. Não é questão da baixa qualidade. Aquele futebol bonito que a torcida espera não aconteceu, como não vem acontecendo em alguns jogos. Tem sim muita vontade, muita garra, mas uma baixa qualidade. Outra coisa que eu observei, o Jorge Henrique é o cara para estar ali, de titular. Não sei como, eu não estou lá dentro, dia a dia, não sei como está a parte física do Jorge Henrique, mas de fato ele é um cara que ele precisa estar de titular, ou vai brigar pela titularidade. Eu não sei como é que ele está fisicamente, se pode estar em condições de jogar uma partida inteira, acredito que não. Jorge Henrique. Hermel, cara, eu gostaria que ele tivesse colocado o Cedron no lugar. O Cedron mostrou contra o Concórdia uma qualidade, ele tem qualidade. Já havia observado alguns vídeos dele. Ele é um cara que ele tem um passe longo muito bom, ele tem uma explosão boa, a bola parada. Outra coisa que eu notei nesse jogo, no qual me dá agonia de ver, porque eu fico olhando, eu fico observando certas coisas que o Figueirense poderia ter decidido há muito tempo. O Figueirense tem uma dificuldade tremenda na bola parada. A bola parada que eu digo é a bola direto no gol. Quem é o batedor de falta do Figueirense hoje, cara? O Figueirense precisa desse cara. O Figueirense precisa ter um cara que seja um batedor de falta. Outra coisa que eu observei, o André Luiz tem uma estrela. O cara tem estrela de goleador, O cara tem o faro do gol. Ele se coloca bem, ele é um cara... O cara do Figueirense, como tu tinha falado, ele é o cara hoje do Figueirense. O Figueirense teve uma jogada de qualidade que foi a do gol. E foi a jogada. Foi a jogada. Acho que a gente tem, inclusive, vídeo
desses lances, inclusive do gol? Tá passando aí os melhores momentos? Foi a única jogada de qualidade do jogo, foi a jogada... Essa aí, ó. Olha o André Luiz, ele se esconde atrás do zagueiro, a hora que ele dá a passada, ele tá 2 metros sozinho. Exatamente, apesar de eu ter falado aí do Renan Mota, o Renan Mota e o Lazzaroni fizeram uma grande triangulação e colocaram a bola pro André Luiz. Quer dizer, se tiver uma bola chegando com qualidade, tem um homem de qualidade para colocar essa bola para dentro, que é o André Luiz. O cara tá com estrela, com vontade, entendeu? Então, assim, a entrada do Jorge Henrique foi essencial na partida. O Figueirense poderia ter dado uma melhor dinâmica no meio de campo se tivesse entrado com o Cedron. A torcida um pouco reclamou da entrada, que o Renan Mota entrou jogando. O Hermel, eu não conheço o dia a dia, Cadu. Até tu tem mais propriedade para falar. Se o Hermel ele tem treinado bem, como é que foi essa chegada dele? Por que veio de novo? Torcedores nos questionam na rua. Por que o Hermel voltou, se apresentou na outra passagem pelo Figueirense uma baixa qualidade no futebol? Por que trouxeram novamente o rapaz, entendeu? Não, é que não é questão de trazer novamente, né? Às vezes o torcedor, até pelo fato de não acompanhar, e não é culpa do torcedor, ele não vive o dia a dia dentro do clube, para ter algumas informações. Mas é o seguinte, o Hermel, ele chegou ao Figueirense em 2014 ainda como jogador de base, ou seja, quase sem custo lá do Juventude, onde ele fez a base. Ele tem contrato com o Figueirense, ele esteve emprestado, acabou o empréstimo com o clube. O que acontece? Vai evaporar o contrato dele com o Figueirense? Não vai, ele retornou para o clube. Aí o que aconteceu foi que ele passou 3 semanas em treinamento, sendo observado pelo Milton Cruz, e o Milton, como tem feito com todos os jogadores, colocou para jogar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Certo. Eu acho boa a montagem do Figueirense, tenho elogiado. Qual é a posição que o Figueirense tem menos jogador ou uma maior carência se fosse contratar? Camisa 10, meio de campo. Eu acho que não. Eu acho que é lateral. Velocidade na ponta. Tem um jogador de velocidade que é o Maicon Leite. O Hermel estava na lista de relacionados, sendo a opção de abrir jogada velocidade. O Renan Mota jogou e não jogou o Cedron porque ele puxou o Felipe Amorim para o meio e jogou o Renan Mota para a direita da linha de 3, para fazer o Maicon Leite. Aí teve uma hora que não deu mais e arriscou o Hermel. Enfim, acho questionável, não acho a melhor decisão de todas, mas também achei exagerado no segundo toque do garoto na bola. Explodiu. Todo mundo chiar, porque é o seguinte, o cara tem nome, o cara é Zelov, e aí às vezes existe uma paciência. O menino tem 22 anos, sem querer defender, eu sei que o torcedor do Figueirense tem algumas cobranças com ele por alguns episódios extra-campo, na outra passagem, eu sei disso tudo, é claro, mas é um cara jovem e ele tem contrato com o Figueirense, daqui a pouco aparece e vira dinheiro para o Figueirense, é um jogador que pode gerar valor para o Figueirense, então nem sempre se livrar assim pode ser a melhor falamos aqui, não que eu esteja dizendo que ele vai ser um titular. Cadu, nós falamos isso aqui, a torcida, no Brasil tem essa cultura, eles têm paciência com um jogador que vem de fora, e não tem paciência com um garoto da base, com quem está chegando. E apesar das críticas, ele, digamos que se tem uma escadinha para subir, ele subiu um degrauzinho, porque ele sofreu a falta que gerou o gol. Querendo ou não, ele participou do resultado do jogo. Quando o Hermel foi lançado para o time principal, ele veio com a difícil missão substituir o Cleitinho, que tinha ido para o Atlético Mineiro. Ele, inclusive, os primeiros jogos, ele deu uma impressão muito positiva. Porém, o Figueirense caiu muito de produção e com ele não foi diferente. E daí a torcida pegou no pé dele. Em 2016 ele fez 37 jogos e 5 gols. Eu lembro que ele aparecia bem com velocidade e depois, enfim, acabou se perdendo em diversas questões. O Figueirense também entrou num looping de troca de jogadores e festival de técnicos nessas últimas temporadas. Vamos ver o que pode ser do Hermel, mas eu acho que a escalação dele tem muito a ver com essa ausência da característica. Tem 3 centroavantes, teoricamente, porque o Romarinho briga por vaga de centroavante com o Renan e o André Luiz. E não pelo lado. E quem são os das pontas? O Jorge Henrique não tem mais essa pegada. Né? Embora o ano passado eu vi várias vezes o Jorge Henrique 40 minutos do segundo tempo dando um pique de área até outra área, né? Então dá pra ver que ele ainda consegue... Eu sei que o pessoal... poxa, Jorge Henrique, lesão muscular. Aí lá no meu Twitter vem a galera... Ei, lá vai pro DM de novo, não sei o quê. O que eu vejo lá dentro... Enfim, eu não posso garantir nada. Eu não tô lá no meio do vestiário. Mas o que eu vejo, o que eu converso... É que ele é um cara extremamente dedicado. Ele é líder, ele fala pelo grupo.
E vocês viram, ele entrou em campo contra o Oeste, ele chamou todas as jogadas para ele. Contra o Joinville foi a mesma coisa. E na hora que o time precisava de alguém que tivesse o poder de fazer isso. Então eu acho que, para além da questão física, tecnicamente ele é o melhor jogador tranquilamente do Figueirense. Nas nossas participações ali, o Anderson tá falando do Firmino que joga demais, que talvez esteja na seleção brasileira na Copa, não como titular, porque o Gabriel Jesus joga demais que ele. Está já confirmado pelo Tite, né? É. O Firmino está confirmado. Primeiro jogo que eu vi no Scarpelli, na minha vida, quando eu me mudei para Florianópolis em 2010, foi Figueirense 1, Bahia 0 na Série B do Campeonato Brasileiro, gol de Roberto Firmino. Tem uma participação aqui do pessoal, o Thiago Faber. Depois da declaração do Evandro, como vocês acham que vai ser o clássico? Ele falou que o Figueira vai enfrentar os 3 maiores fora de casa e o Avaí. O Avaí gosta de ganhar no Scarpelli. A gente já entrou nessa questão aqui, inclusive vocês podem estar procurar nos programas passados. Eu já mostrei por A mais B que isso não é verdade, né? Inclusive eu descobri que, na verdade, como o pessoal do Avaí gosta de falar, que o Scarpelli é salão de festa, provei por A mais B que o salão de festa fica lá no sul da ilha. Beleza? Pois é, tem uma história, né, de números de vitórias na ressacada. O Figueirense é 22, é 16, é algo nesse sentido assim, né? Os números são oficiais, eu fui buscar através do Polidório, que é um dos caras que pesquisa sobre isso. Então os números oficiais, inclusive estão na internet, qualquer um pode buscar. Está aí, é fácil, acessível. Donato, eu trouxe uma pergunta para o Cadu, uma pergunta diretamente até do Felipe Luca, que não pôde estar aqui, ele até comentou ali, mas não colocou essa pergunta, sobre o João Paulo. O João Paulo hoje, ele está numa função ali para dar aquela dinâmica no meio campo, fazer uma armação, dar um passe de qualidade. O João Paulo, que você falava do cobrador, ele é o cobrador de falta oficial do Figueirense. No jogo ainda não aconteceu, mas teve treinamentos. Rapaz, que a hora que acontecer aquilo que ele está fazendo no treino, no jogo, que é uma coisa... Sim. Teve um dia que de 10 ele colocava 8 na gaveta, que o goleiro não... Eu já vi ele também tá fazendo esses treinamentos, e vou dizer, aquele pênalti contra o Avaí foi muito bem batido. Porque se um pouquinho pro lado, o opositor estava na bola. Então foi muito bem batido o pênalti pelo João Paulo. E ele é uma pessoa muito fácil de conversar com ele. Eu fico lá na zona mista, ele mesmo vem, ele para, então é muito agradável, né, o João Paulo se conversar com ele sobre futebol, sobre qualquer coisa, sempre tá com a família dele lá, deixar um grande abraço para ele já. Um time de futebol é isso, né, Carlos? É um grupo de seres humanos, como em qualquer grupo nosso, como um time de qualquer empresa. E o João Paulo é aquele cara que é pai de 2 filhos, que é um pai de família, que é um cara tranquilo, que vai para casa dele. E assim, ele é um dos líderes do Figueirense junto com o Jorge Henrique. Sobre a presença dele no meio, acho que tem a ver tanto com o esgotamento físico de atuar pela lateral, quanto com qualidade. Não sei se ele seria tão titular absoluto como ele é do Milton Cruz, mas para jogar de costas não dá, mas para jogar de frente como ele tem... Ele vem quase como um terceiro volante, né? A gente coloca ele naquele esqueminha que eu coloco lá no Twitter, lá na frente da esquerda da linha de 3, mas ele vem bem mais atrás buscar o jogo. Acho que tem sido uma peça importante também. Tem aqui uma pergunta bem legal, falando sobre o André Luiz, consegue segurar até a final do campeonato. Eu acho que até o Catarinense, eu acho que ele está mantido no Figueirense. Posterior a isso, muitas coisas podem acontecer. E aí dizer aqui, né, um elogio que quem está mais por dentro dessas questões contratuais tem feito a nova gestão, é quanto à amarração de jogadores. O André Luiz, ele pertencia ao Botafogo, esteve emprestado ano passado ao Ipiranga de Erechim, depois emprestado ao Figueirense. O Botafogo tinha interesse na renovação, o Figueirense tomou a frente e hoje ele tem parte dos seus direitos pertence ao Figueirense. Então, em caso de uma saída, também é dinheiro em caixa. JP, uma pergunta para ti aqui, vamos ver. Quem merece oportunidade, Romarinho, Enan ou Emel? O Enan deve estar nervoso hoje, sentado no banco de reservas, até porque vê o que o André Luiz está fazendo. Mas eu acredito que Romarinho, o Emel, por enquanto não, né, cara? Por enquanto não. Entra de vez em quando no Catarinense aí, já tá bom. Mas acredito que o Enan merece chances de talvez sair jogando algumas partidas. O que ficou difícil agora
foi como o Cadu até estava mencionando. O Romarinho briga por uma vaga lá na frente. O Hernan também. E o André Luiz metendo gol, cara. Ele tá se escalando, né? Não tem ele como se escala. tirar o André Luiz. Ele se escala, ele tá assim como não tinha jogando muito bem, tá metendo gol. É um cara que decide, meu. O Figueirense, há muito tempo, precisava de um cara que decidisse. Eu lembro que nós íamos nos jogos e ficava agoniado lá, porque gol fácil de fazer, os caras erravam. E agora tem o André Luiz que faz a diferença, meu. Tem um comentário aqui, o João Paulo, frio e decisivo, lembra o Fernandes. Será? É difícil, né? Mas o Fernandes jogava demais, né, gente? O Fernandes jogava muito. Fausto Zimmermann, boa noite, é possível responder a minha pergunta? Eu não tô vendo a pergunta dele ali. Acho que é aquela ali, ó. Figueirense... Onde? Tá mais pra baixo? Fausto, aí, só se tá mais pra baixo. Vamos responder. Acho que não veio, Fausto. Manda de novo aí, manda Faustão. de novo que não chegou aqui pra gente a sua pergunta, viu? Esta grande fera aí, meu. Então, só pra nós encerrar então aqui, Copa do Brasil, o Figueirense avançou, né, e vai jogar contra o Atlético Mineiro já dia 28, quarta-feira, e o primeiro jogo em casa. Tu gostaria que fosse fora ou decidido em casa ou o primeiro jogo no Scarpelli, Cadu? É sempre uma questão complicada e a competição mudou, né? Porque não tem mais agora gol qualificado. Não tem mais gol fora, né? Enfim, eu gostei que é um grande confronto, porque é um ano de Série B do Campeonato Brasileiro, ano passado já foi, o torcedor do Figueirense tem mentalidade de Série A, sempre vai ter e tem que ter mesmo, então é legal estar envolvido num jogo grande assim, e todo mundo lembrou, não tem como, né, Donato, de 2015, contra o Atlético. Jogo de ida, o Hudson Coutinho era técnico do Figueirense interinamente, o Cleitinho entrou pela esquerda da área lá no Independência, que eu vou ter o prazer de visitar de novo, um estádio que eu gosto muito, 1-1, no jogo de volta o Figueirense ganhou 2-1, gol do Marcão. Gol do Marcão. E o René Simões já era o treinador no jogo da volta, e aí o Figueirense eliminou o Galo naquela oportunidade nas oitavas. É difícil, gol claro, o Atlético é favorito, é amplo favorito, mas... Tava 1-1 e o Figueirense foi pra cima e o Marcão marcou o gol naquela trave que é do telão, né? Marcou aquela no finalzinho do jogo. Então eu estava lá e eu lembro bem como que foi isso. E o Figueirense é uma pedra no sapato do Atlético Mineiro, já não é de hoje. Um jogo muito marcante para mim é de 2011, aquela Série A absurda que o Figueirense fez, e ele saiu perdendo do Galo em casa, já era retorno da competição, estava ali querendo chegar no G4, virou o jogo com o gol do Júlio César, entrou no G4 da Série B. Eu lembro que eu olhei para a arquibancada do Scarpelli e os torcedores choravam, assim, não entendiam. O Figueirense estava entrando no G4 para a Libertadores. 2011 foi uma loucura mesmo. O pessoal comenta bastante sobre esse rodízio aí que o Milton Cruz vem fazendo, né? Mas a gente, inclusive, na coletiva que ele deu antes do jogo contra o Oeste, ele falou exatamente sobre isso aí, que está dando oportunidade para todos os jogadores. O único é o Cauê, que é um jogador da base, um volante forte, né? Bem forte. Já vi ele nos treinos. Já vi ele nos treinos. Então, realmente, é o único jogador que não teve como jogar ainda, né? Foi isso que ele disse. Ele e os goleiros, porque ali só dá o Denis. Então, inclusive, eu ia falar exatamente assim. Vocês acham que ele vai permanecer com esse rodízio? Olha, eu não sei o time que vai jogar domingo, mas, por exemplo, domingo é um confronto grande diante do Criciúma, então acho que a resposta pode ser dada ali, porque a versão que vem sendo contada é que era um planejamento feito na pré-temporada, com jogos mapeados, porque o Figueirense poupou contra o Brusque, poupou contra o 13 da Paraíba, que era um time inferior, ainda que valesse classificação. Então, o planejamento ele foi muito bem pensado, é preciso dizer isso. E se o Figueirense tem hoje 2 jogadores lesionados com lesão muscular no DM, certamente teria mais. Então não é, faz rodízio e lesiona mesmo assim. São seres humanos, né? Sim. Mas acho que isso diminuiu muito o grau de lesão. Domingo a gente vai ter uma ideia. Eu acho que alguns jogadores serão poupados, porque quarta-feira, Atlético Mineiro. O Betinho, por exemplo. O Betinho saiu mancando do treino de hoje de manhã no CT do Cambirela. Né? Não deve ir para o jogo. Não deve. Zé Antônio jogou todas as partidas. Eu estava conversando informalmente com o Milton e ele deu algum indício de que talvez pudesse segurar o Zé Antônio. E aí eu penso, será que o Milton vai de Pereira e Patrick no Heriberto Wilson? Bom, coragem a gente sabe que ele tem de escalar e sabe que se colocar os 2 garotos também, eles vão pegar todo mundo. Eles vão querer jogar.
O Diogo Vargas já entrou num assunto que eu ia falar agora. Todo mundo fala desse rodízio, mas ele tem um time base. O Denis, Raul, não está jogando porque está machucado. Os dois zagueiros. O João Lucas, né? Embora não tenha feito uma partida tão boa assim, ele é o titular, já jogou titular o ano passado. Os dois zagueiros, na minha opinião, o Trevisan tinha vaga ali, mas enfim, ele tem optado pelo Cleberson e Nogueira. Betinho e Zé Antônio. Cleberson e Nogueira, que é a minha zaga titular. Eu havia comentado e até também. O Aulo Jardim falava, não, tem que ser o Trevisan, né? É porque eu gosto do Trevisan e ele é formado na base. E então, ele é bom jogador, né? E... Betinho e Zé Antônio. Por melhor que o André Luiz esteja e o ataque do Figueirense melhor do campeonato, para mim o melhor setor, eu falei hoje pro Milton Cruz isso, o melhor setor do time é Zé Antônio e Betinho. Exatamente. O Zé Antônio está jogando São muito, dois jogadores muito regulares. E o Betinho encaixa, né? Porque ele tem saída. Eu já conversei com muita gente sobre o Betinho. Ele é muito bom jogador, às vezes ele é meio distraído. Você vê que ele acha passes que os outros não veem, que clareiam a jogada. Sim. Mas às vezes ele desliga e dá uma bola que nem em quarta-feira que ele errou alguns passes. Mas eu acho que é uma dupla muito interessante. E o Betinho é um cara que não perde viagem também, né? Ele não perde dividida. Tal qual o Zé. Ele não gosta de perder dividida nenhuma. Eu acho que a grande dúvida dele é a próxima linha. Porque daí tem João Paulo, vai ter Ferrarez, já jogou ali. Né? Não eu acho que é Felipe bem. Amorim, Jorge Henrique e Maicon Leite, se tiver todos. Eu também acho que são esses três aí. Né? E o André Luiz à frente. Embora ele possa optar, aí sai um meio de campo e joga com dois atacantes, que é o Enan. Ele já jogou um jogo assim contra o Inter de Lages. Ele jogou 2 segundos tempos assim, né? Contra o Inter de Lages e contra o Ercílio. Agora, para começar jogando, muita gente na teoria do futebol, aí, o próprio Faraco, a quem eu respeito muito, considero hoje o maior comentarista, o mais bem informado e de melhor leitura de jogo da nossa imprensa catarinense, o Faraco tem uma teoria de que talvez eles pudessem jogar juntos, até mesmo de largada. Eu não vejo dessa forma, assim. Eu concordo com ele. Tu concordas com ele? Eu concordo com ele. Acho que dá pra jogar os dois no time do Figueirense. E quem joga mais fora da área? Ou é um revezamento todo tempo? Eu acho que o Enan tem mais essa capacidade. O André Luiz se coloca melhor na área, vai mais pro embate físico. Isso, e o Enan tem um recurso de um drible, se tiver a necessidade de dar e tal, fora da área. Talvez pifar o André Luiz. E a lateral, hein, Cadu? Assim como falei pro Vernalha... As laterais, Donato. As laterais são as incógnitas, né? O Raul é uma certeza. Gostei muito das atuações porém está lesionado, né? Mas acho que ele opta sempre pelo João Lucas. Só que até era uma crítica que em algum momento ia pintar pro Milton Cruz, porque 2017 foi assim, todo mundo trocava e o João Lucas joga. Todo mundo troca e o João Lucas joga. E esse ano também, e com muito torcedor criticando isso. E aí, quarta-feira, num jogo que era grande, ele deu a resposta a uma sequência de más atuações do João Lucas e botou o Lazzaroni no principal jogo. Ele falou que era pela questão de fechar a linha de 4 melhor, mas era uma resposta, né? Então, não sei se o João Lucas está tão garantido como já esteve em outros momentos. Realmente, ele 2 jogos não foi tão bem assim, né? Mas eu ainda acho que ele vai optar pelo João Lucas. O Anderson aqui falando... que depois que o Fernandes voltou para o estádio, ele está acreditando, ele já falou isso aqui para a gente também. Tem o Diogo Vargas, Zé Antônio e Betinho. O Evandro Gervão Pereira, domingo, Romarinho, Enan e Cedron. É uma possibilidade. O Romarinho ia ser titular contra o Concórdia, passou mal, né, e acabou sendo substituído. Eu não sei se ele vai alterar tanto assim, mas o Cedron, por exemplo... Não vejo o João Paulo jogando lá domingo, acho que vai ser preservado. O Cedron pode pintar no meio de campo. E sobre a partida lá do Concórdia, que a gente já discutiu, a participação do Cedron, gostei também. Porque a bola não queima, né, Donato? A bola chega e ele encontra alguém perto, nem que seja o passe de lado, mas é o passe de lado certo, vai dar continuidade ao jogo, né? A minha primeira impressão foi bem positiva. E sai para receber novamente, ele tem... Já estamos partindo... Jogador de seleção, Está na pré-lista do Peru, né? Estamos partindo aí para o final do nosso programa e temos que falar, é claro, do jogo de domingo, o jogo de abertura do campeonato. Criciúma, com estreia do Agel, já convocou torcida, imprensa, até o cachorro do cara está convocado. Tem promoção para esse jogo. É pedreira pro Figueirense domingo? Gente,
Eu gosto muito de futebol, vocês gostam de futebol também, né? O Argel é uma grande figura, né, cara? Eu falei isso pro meu filho de 5 anos hoje. O Argel falei, olha só o que o Argel tá falando. Ontem ele já botou um videozinho no Insta Stories. Estou voltando para cuidar do nosso Tigrão. Ele é fantástico. Ele falou, cara. esquece de criticar o nosso presidente. Ele falou, o nosso presidente. Assim deixa ele trabalhar, vamos começar daqui pra frente. Esquece o que passou. Claro, ele tem uma lábia, né? Quem conhece o Argel sabe. Figueira é time grande. Figueira é time grande. Ele tem lábia. Eu acho que vai incomodar domingo esse jogo pro Figueirense. Ah, com certeza. Ele Amanhã vai é treino motivar. aberto para a torcida, no Heriberto Wilson, promoção de ingresso. Ele tá chamando todo mundo, fazendo aquele discurso motivacional, que é muito válido e ele é assunto, né? Porque virou Figueirense contra Argel domingo. Exatamente. O Ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder. Assim como era quando o Figueirense ia lá em Chapecó, que era a Chapecoense contra o Argel, que era uma loucura. Se o Criciúma vai complicar, sim ou não, nós não vamos poder saber agora, mas barulho tem no Heriberto Wilson. O clima já mudou, porque o Argel ele faz aquele barulho dentro do vestiário e faz aquele papel motivacional. Então vai ser uma grande partida. Agora o outro lado, porque a gente está falando sobre a questão Argel, agora o lado fora de campo da questão Argel, eu sei que o programa é sobre o Figueirense, mas o Criciúma tem um momento lastimável administrativamente, e que o presidente, assim como o time ao qual eu torço, São Paulo Futebol Clube, o presidente traz um escudo. No caso do São Paulo são muitos, é o Lugano, o Ricardo Rocha, o Raí, para ninguém chegar no presidente. E ali ele botou o Argel. A gente vai falar de quem? Do Argel, porque ele é centralizador. Né? Mas acho que pode ter resultado sim. Deixar um grande abraço pro Júlio, o engenheiro, está trabalhando na prefeitura de Florianópolis. Um grande abraço para nos acompanhando aqui. Também para o Evandro, já mandou a mensagem. Denilson, referente ao lateral esquerdo, Lazzaroni cresceu muito nessa volta para o Scarpelli. Lazzaroni deu o passe para Giovanni Augusto fazer o primeiro gol da Arena Corinthians. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Maurício, ele tem uma página, uma fanpage que fala sobre Eterno Paixão Figueirense. Cadu, o que você está achando do time do Figueirense 2018? Eu acho que o Figueirense pode ser campeão. E com quem vai estar na final? Ah, mas ele é ousado, né? Como é que é o nome dele? Maurício. Ah, o Maurício. Ô, Maurício, um grande abraço, cara. Enfim, a final que se desenha, né? Eu não descarto o rival do Figueirense, o Avaí, na final do Campeonato Catarinense, porque a gente sabe como é, que às vezes lá parece que já terminou e não terminou ainda e ressurge. A gente sabe que isso acontece, é uma realidade, são os fatos históricos aí. Mas a final que se desenha é Figueirense e Chapecoense, são os dois times que melhor mostraram o futebol no primeiro turno, e aí é uma pedreira, eu não arrisco quem é o campeão. Eu acho, e vou dizer aqui, eu sei que a nossa audiência é figueirense, que eu acho que a Chapecoense é mais time, mas é um jogo só. Então isso torna a situação totalmente aberta. O Globo diz que o Marcelo é o maior lateral do mundo, porque não tem o Lazzaroni. Tá certo. Esse é Figueira. Ô Vargas. Pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Logo depois já tem um programa sobre poker. Quem quer aprender a jogar, tá aí então uma ótima dica. Aliás, parabenizar também a Top Web pelo programa do poker. Eu sou um poker player, já assisti esses dias o programa, entrevistando o Igor Paraíso, que é um cara muito bacana do Floripa Poker Clube aqui no Cobrasol. Cada vez mais gente jogando poker e enfim, é essa coisa da TV na internet, né? Espaço pra gente falar de assuntos segmentados. Deixar então um grande abraço, Cadu. Obrigado, prazer estar vindo aqui. JP, valeu, nosso amigo sempre presente, tá convidado sempre. Obrigado. E vocês aí na internet, nosso muito obrigado por participar, né? Pode continuar compartilhando, curtindo a nossa página. Deixar o Cadu se quiser despedir aí da galera aí. Valeu, pessoal. Pode me seguir no Twitter lá, o @CaduReis, na medida do possível, quando meu celular tem bateria, porque ele está numa crise, a gente responde todo mundo. Enfim, é muito legal esse carinho, essa troca de ideia. Vamos lá, JP. É isso aí. Obrigado, Carlos Donato, Cadu. Quero até falar aqui que o Cadu Reis é uma referência para mim no jornalismo esportivo e para mim é uma honra hoje poder sentar do lado do Cadu Reis. Então, para mim participar desse programa hoje está sendo um sonho realizado. Valeu, grande abraço para vocês. Uma última, que eu já falei demais. Poxa, né, gente, eu sou só um garoto criado lá num bairro pobre de Blumenau e aí no treino aberto que teve antes do clássico, o torcedor do Figueirense pediu para tirar uma foto comigo, cara. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Uma pessoa que não me conhece
Pediu pra tirar. Isso é muito legal, louco, cara. Isso é legal, isso é reconhecimento de trabalho. Um abraço. Pessoal, então, até a próxima sexta. A gente vai ter novo bate-papo alvinegro toda sexta-feira aqui pela Top Web TV. Até a próxima.